Bom, pessoal, prosseguindo aqui com o nosso recurso para a produção de texto, eu quero mostrar para vocês um texto jornalístico. O que é que a gente faz com o texto jornalístico na produção de texto de alunos das séries iniciais? Como nós já observamos, o texto do conto, do mini-conto, nós utilizamos aquele texto para nos enviar uma espécie de modelo para que nós possamos produzir um outro texto semelhante, fazendo as modificações, fazendo uma paráfrase e a partir daí o aluno produzindo o seu próprio texto sem ter que se desgastar mentalmente procurando um tema. Tá? Essa a razão, então, do texto literário, do mini-conto. Agora, o texto jornalístico, nós temos duas formas de colocar como metodologia para que o aluno produza o texto. Uma delas é você passando a notícia de jornal para que ele crie a partir disso uma nova notícia, também fazendo as modificações como no texto literário. Mas também o que é mais importante é quando você encontra texto jornalístico com problemas, como é esse caso aqui. Esse caso nós temos um texto de jornal com problema. Veja aqui. 2 mortos andavam pelo elevado de 120 T, eu acredito 120 toneladas, que desabou sobre 2 carros, onde estavam as outras 2 vítimas. Então é um texto que precisa ser melhorado. Com o seu intermédio, esse aluno vai melhorar esse texto. Né? Essa a proposta, melhorar esse texto, fazendo com que a gente possa entender melhor o que é que esse texto quer dizer. Tá? Então, essa é uma proposta e uma das propostas que nós vamos trabalhar com o 5º ano é essa, do texto jornalístico. E eu tenho esse mesmo texto jornalístico, mas de maneira mais clara, e é esse que eu vou estar enviando para os professores dos 5º anos para fazer parte do próximo planejamento seu. E nós vamos então ver como é que os nossos alunos saem fazendo uma melhora, dando uma melhora nesse texto. Tá? Nós vamos ver aqui que tem alguma coisa aqui a ser observada, a ser melhorada, até pela questão do regionalismo da fala. 2 mortos andavam pelo elevado. Esse texto, de onde é? Qual é a sua origem? Ele é do Rio de Janeiro. Elevado no Rio de Janeiro é passarela. Então, mas mesmo que a gente modifique aqui o elevado para passarela, que é o que nós conhecemos aqui na nossa região, mesmo assim, o texto, a chamada do texto aqui fica de uma certa forma esquisita. 2 mortos andavam pela passarela. Então, nós vamos fazer então um trabalho de produção de texto, melhorando esse texto jornalístico, certo? E aqui eu tenho um mini-conto maior do que aquele que eu mostrei antes lá, que trabalhei com os alunos do ano passado, do 5º ano, que é um texto, aquele lá é um texto literário de 4 linhas. Então, mini-conto, você tem mini-conto até de 1 linha, só que ele tem começo, meio e fim, ele tem sentido. Então, eu não gosto muito de trabalhar com texto de uma linha, porque você vai colocar numa proposta para o aluno, é importante que ele desenvolva aquele texto, né? E não faça uma reprodução também de 1 linha. Não é esse o propósito. O propósito é que o aluno escreva um pouquinho mais. Então, esse aqui, o Gato Preto, é um mini-conto. Eu não vou ler esse mini-conto, mas também vou estar enviando para que seja mais uma proposta para o 5º ano, nesse caso aqui. Então, um texto literário, tá bem? Aqui eu tenho outro texto jornalístico, que tem basicamente a chamada dele aqui. Professora operada ao olho saudável. Mais ou menos dá para deduzir aqui o que o texto quis dizer, mas não está claro. Então é um texto que dá para melhorar. Eu quero verificar com os professores do 4º ano se a gente consegue fazer uma produção com os alunos do 4º ano nesse texto, fazendo um texto
mais sintético um pouquinho e colocando para a reflexão dos alunos de quarto ano. Aqui eu tenho um texto que foi produzido o ano passado também com os alunos de reforço. Veja bem que aqui eu coloco em prática uma daquelas correções, né, com a interferência do professor, inclusive escrevendo a palavra correta, para que ele possa se situar e depois fazer uma revisão e uma reescrita. A revisão o aluno faz quando ele pega esse texto todo marcado e faz uma reflexão sobre a correção do professor para que ele possa, então, reproduzir novamente esse texto. Balela aquela situação de que os alunos se sentem desmotivados quando tem muitas marcas no seu texto. Não acredito que seja assim. É importante que você marque esse texto para que ele possa se situar na reescrita. Tá? Então é assim que foi feito. Essa é uma das formas de correção, uma forma de correção que o professor interferiu um pouquinho mais. Aqui eu tenho um texto que é já reescrito, que é esse texto que estava todo marcadinho de vermelho ali. E veja bem como o aluno limpou bem o texto. Eu quero dizer aqui que a reescrita ela pode ser feita mais de uma vez. De repente, depois de ter clareado o texto, você faz mais uma correção e verifica alguma incoerência, então, novamente, ele vai para o aluno para que faça mais uma reescrita. Mas nós vamos trabalhar somente com uma reescrita com os nossos alunos, tá bem? Aqui eu mostro esse texto que está meio apagadinho, mas eu quero mostrar o quê? Uma questão estética. Eu sempre trabalhei com os alunos pedindo para que eles tomem cuidado com a margem. Então, por isso que eu peço para que eles façam a marcação da margem com lápis de cor, para que respeitem esse espaço, não passe, principalmente aqui no final da escrita, que eu falo para os alunos, olha, não derrube a letra, ou seja, que essa letra não caia aqui da folha do caderno. Então, é uma forma de você doutrinar o aluno a obedecer o espaço onde ele deve escrever, respeitando sempre os parágrafos, apontando os parágrafos, o início de cada linha, aqui margeando, bem na margem do começo, não se pode deixar espaço entre a margem e o começo do texto, a não ser o espaço de parágrafo, tá? Porque concurso aí penalizam muito quando o aluno deixa espaço aqui na frente. Então é importante que a gente ensine o aluno a iniciar a sua frase, a sua escrita bem rente ali a margem esquerda, tá? Exceto na situação de parágrafo. Aqui eu coloquei aqui, devo disponibilizar algum site de mini contos e também falar dos textos que eu vejo vocês trabalharem muito aí nas escolas, que são textos famosos dos irmãos Greens, né, que são literaturas canônicas muito importantes, que também é possível trabalhar produção de texto através deles. Esses dias eu vi, acho que uma sala de aula trabalhando esse aqui, né, o Patinho Feio, do Hans Christian, muito importante, interessante também para fazer produção de texto com reescrita. E o Hans Christian também tem um texto que eu trabalhei no ano passado, que foi a Pequena Vendedora de Fósforo. É um texto muito interessante, eu fiz o ano passado com o quinto ano também uma produção com um incentivo desse texto do Hans Christian. Aqui eu tenho um mini conto infantil, né, o aniversário do Sr. Leão, muito importante. Vejo aí para que os professores de quarto ano dêem uma analisada nesse texto, ver se é possível trabalhar. No quinto ano eu vou trabalhar com aqueles dois, aquele primeiro do jornal, aquele da passarela, do elevado, e
e o mini conto anterior que nós já mencionamos. E é isso, né? Um bate-papo, não digo nem que é uma orientação, mas uma direção para que a gente possa trabalhar os nossos escritos, relembrando que só se aprende a escrever escrevendo. Ok, pessoal? Muito obrigado aí, vamos nas próximas situações a gente está falando um pouquinho mais ainda sobre produção de texto e outros aspectos.